oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu já me acostumei a ficar assim, ó, de lado. Está no ar? Está no ar. Olá, começando mais um Please de Sua Santa. E hoje a nossa entrevistada é a Maria Alice Bragança. A Maria Alice é jornalista. Nós fomos colegas na faculdade. E, como sempre, eu vou pedir para que ela mesma se apresente, porque daí ela pinça lá na trajetória dela aquilo que vai ocorrer por livre associação nesse momento, ou que ela mais valoriza, enfim. Maria Alice Bragança. Bom, como eu me apresento, eu sou jornalista e poeta. Na minha trajetória, essa relação com a palavra é paralela, né? E, durante muito tempo, sem comunicação, essas duas paralelas. Então, eu começo a escrever lá com 14 anos, né, textos e poesia, e, entre as profissões que se apresentavam, eu pensei, eu vou ser jornalista, porque jornalista vive das palavras e tal, vou conseguir ficar escrevendo silenciosamente atrás de uma máquina de escrever. E, incrivelmente, a minha admiração pelo jornalismo era pelo caderno literário de sábado do Correio do Povo. Já era pontual. Isso, minha mãe era assinante do Correio, né? E aí eu pensava assim, também o jornalismo liga a literatura, né, a escrita e tal. E então depois eu compreendi, né, que é muito raro que numa redação se consiga esse espaço de trabalhar com a cultura e escrever sem uma pauta, né? E isso na faculdade, então, eu conheci, né, a Maria Augusta. Eu então compreendi essa realidade. Eu recém estava fazendo 18 anos na época. E o jornalismo que pautou a minha experiência profissional foi o jornalismo de campo mesmo, com notícia, né? Me tornei editora de notícias na Rádio Pampa, na Rádio Gaúcha, na Rádio Guaíba, editora de texto no Correio do Povo. E, num curto período, então, na Zero Hora, eu trabalhei na cultura, finalmente, né, no segundo caderno, mas foi uma experiência rápida. Depois me tornei professora de jornalismo e também de redação e do jornalismo geral, né, trabalhando com economia, com política, né, com manifestações públicas e com essa parte literária muito pouco. Então, ficou um primeiro livro de poesia, assim, que encerrei em 85 e 86, e é uma atividade que eu retomei na aposentadoria, né? Mas o jornalismo me levou à diretoria da Associação Gaúcha de Escritores, né, como diretora de comunicação. Então, e aí aprendendo a explorar o jornalismo nas redes sociais, né? Também com essa forma, então, de noticiário. Acho que é isso. Quando nós estávamos conversando antes, tu estavas falando de um rádio
de um outro tempo que tinha fios e complexidade para fazer uma cobertura de rua. E tu falasse uma coisa muito interessante do jornalismo, que era a questão do radialismo. E o radialismo que não tinha imagem, né? A gente ficava imaginando quem eram aquelas pessoas, que cara elas tinham, a gente só conhecia a voz, e que tinha um ponto interessante, que era o horário, como elemento de credibilidade, né? Tu falaste. E hoje as coisas são muito mais fluídas, muito mais atemporais, e, ao mesmo tempo, o tempo em si é uma coisa que fica nos pressionando, o tempo de conseguir fazer as coisas. Como é que tu lida com o tempo hoje? Hoje. Bom, eu estava comentando que nesse tempo do rádio analógico, né? Acho que o rádio é a minha experiência que durou profissionalmente mais tempo. Em todos os lugares, numa redação onde a gente poderia passar os olhos, tinha um relógio, né? E porque era uma marca isso, né? Como continua, acho que importante, meio que se perdeu. A questão da pontualidade também nos dá credibilidade a respeito das situações e das pessoas. Mas a gente vive num tempo acelerado, né? Então, mesmo que não exista mais esse rádio, esse relógio em todos os lugares, existe uma necessidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que leva as pessoas a estarem o tempo inteiro conectadas nos seus celulares, né? Andando na rua ou num carro, elas não podem perder tempo, elas têm que estar ao mesmo tempo, né? Fazendo aquela atividade, entrando em contato com os amigos, com a família, marcando, né, médicos, sabendo o que está acontecendo. E nesse novo momento da minha vida, né, aos 60 anos, aí, aposentadoria, eu decidi não ter esse tempo. Eu tenho um poema que eu escrevi sobre essa questão do tempo, né, de estar sempre ocupado, de estar sempre atrasado, correndo, no fim, atrás de uma vida que se esvai e que só existe no agora. E esse centramento só é possível quando a gente se desprende desse relógio que parece que nos empurra cada vez mais velozmente, né, na direção de algum futuro que, quem sabe. Quem sabe. Isso é um bom jeito de lidar com o tempo, é mesmo se desprender dele e viver. Eu tenho feito esse exercício também. Embora lá na adolescência eu fosse uma pessoa um pouco despreocupada com o tempo, claro, a gente não tinha esse tempo aqui, a pressão e etc., e eu vim do interior, então também era um outro tempo, uma outra medida de tempo em relação à capital. Vamos fazer um pouquinho dessa linha do tempo. Tu vieste de Bento Gonçalves, isto? Não. Não? Eu nasci aqui em Porto Alegre, né? E morei a maior parte da minha vida aqui. Mas na época da faculdade, por que tem essa lembrança de Bento? Porque eu morei em Bento Gonçalves durante 5 anos, né? Que são os que precederam a universidade. Entendi. Né? E são os anos da adolescência, né? Das amizades, das festas, né? Do projeto de vida, né? Então, tipo, eu saí de Porto Alegre com 12 anos e volto para um ano antes de fazer o vestibular. Então,
a infância, a gente, né, tinha uma vida bastante familiar. Como diz o Mário Quintana, né, o mundo terminava no muro, né, o universo na próxima quadra, que era até onde os pais permitiam que a gente fosse sozinhos. E então a lembrança fica porque realmente o que eu tinha para contar de festa, de música ou coisa assim, esse tempo de liberdade da adolescência, ele estava centralizado em Bento Gonçalves. Aí tu entra na faculdade querendo usar a palavra, como tu já contaste, e aí tu cai no caldeirão da comunicação da Universidade Federal nos anos 70. Como é que foi isso para ti? Eu encontrei na faculdade, acho que todo o espaço que eu queria, né? Porque esse tempo que eu morei em Bento Gonçalves, parecia que, quando eu caminhava nas calçadas da cidade, dizia assim, você não cabe aqui. Tudo era muito... uma grande limitação de liberdade, mesmo que lá o impacto, né, desse tempo da ditadura militar, que marcou, né, esse período que nós estávamos na universidade, parecesse muito menor. Numa cidade conservadora não existia uma oposição tão grande assim naquele período que ela fosse tão visível quanto, né, ela se tornou dentro exatamente da Fabico, né, que um ano antes da nossa entrada, em 76, o centro acadêmico tinha homenageado o Vladimir Herzog, tinha sido assassinado em 75, e a Polícia Federal cercou a Fabico. Então, esse clima, né, de enfrentamento contra a ditadura marcava a Fabico, com todas as notícias que eram censuradas, né, que vinham pelas agências. Era uma estratégia dos jornalistas jogar as notícias para as agências internacionais, então as coisas eram publicadas pela France Press, pela AP, às vezes chegavam às redações brasileiras, ou elas eram censuradas, e o pessoal colava, na época, a notícia via Intelex, né, colava nas paredes da faculdade. Né. E aí eu comecei a ter uma outra relação com a palavra. Né. Então, essa palavra interditada, né, essa palavra proibida, a palavra que era um risco de vida, como no caso do Herzog, né, e aí eu me envolvo com a política estudantil. Né, eu já tinha iniciado assim, um pouco lá no Grêmio Estudantil em Bento Gonçalves, mas aqui se tornou assim, não, preciso respirar nesse mundo. Né. E acho que na metade do primeiro semestre, o irmão de uma colega nossa do jornalismo foi preso. Né? Então, isso não era impossível para mim. Assim, era impossível não dizer nada. Né? Ao mesmo tempo que era proibido né, dizer, mas também era impossível não dizer nada. Né? E depois enfrentei essa censura também no rádio, né, que é uma coisa que eu conto até hoje. Assim, inflação era uma palavra proibida. Né, os militares entregaram o Brasil com uma inflação de 80% ao mês, era essa a verdade. Né, uma economia destruída. Né, e a gente podia, então, dizer... ensino destruído. O ensino destruído, a nossa faculdade sucateada, vergonhoso que aconteceu. Mas assim, se podia dizer assim, o feijão subiu. Podia, mas não podia dizer que era o terceiro aumento do feijão no mês. E que também, naquela semana, tinha aumentado só da cesta básica, também o arroz, né, também a carne, também a massa, também o sal, também o açúcar, que numa inflação de 80% ao mês nem se imagina. O dinheiro perde o valor tão rapidamente, né, que muitas pessoas assim da geração da minha mãe, elas criaram o hábito de estocar, porque comprar mais, né,
arroz, feijão, ou comprar isso numa promoção, valia muito mais do que o dinheiro, que não tinha valor nenhum. E o dinheiro mudava de nome. E o dinheiro mudava de nome. Mudava de nome, tantos que eu nem me lembro. Né? Cresciam os zeros, e daí virava cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, né, novo, uma situação que vai se estabilizar já nos anos 80, né, ali com o Real e Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, isso também é um grande aprendizado. Esse é um ponto importante. Quem não viveu a ditadura, ou quem viveu de forma ainda na juventude, no interior, distante, porque eu descobri que existia ditadura aqui, quando eu também caí dentro da URGS. Antes eu sabia que tinha alguma coisa, tá? Que eram os militares, mas nos colégios onde eu tinha estudado e tudo isso não se falava. E eu vinha de uma família também que tinha uma posição de direita sempre, né? Ali. Mais tarde eu descobri que o meu pai, num determinado momento, ele sacou o que estava acontecendo. Ele nunca foi político, mas ele fazia campanha e tal. Meu pai sacou o que estava acontecendo e se retirou. Não faço mais campanha política. Não concordo com isso. Mas isso a gente descobriu há muito pouco tempo, porque ele também não falava. E ele, quando eu vim para Porto Alegre, ele dizia: cuida com o que tu fala, olha a polícia sempre. Então, ele, que era uma pessoa muito reservada, tinha dificuldade para conduzir assim e dar ordens, mas ele queria dizer coisas para os filhos, né? Ele sempre deixava muito: não, tu decide o que tu quer fazer, a vida é tua e tal. Mas ele tinha que também dar esses limites, mas tinha isso, cuidado, olha o que tu diz, cuidado da polícia. Não fica falando do governo. Ele dizia coisas desse tipo, mas ele nunca sentou e disse: olha aqui, minha filha, sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo eu descobri na faculdade. E quando eu vejo colegas lá de trás que disseram que aquela época era boa, muita gente é que ficou lá, que não viu, que não quis ver depois, quando tudo foi aberto. Porque foi aberto um dia, olha, aconteceu isso, 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 isso. Essas pessoas não quiseram ver e ficam naquela fantasia. E não tem essa relação de uma série de coisas por causa da palavra, que é o que tu falou, que é o que tu falaste. O feijão subiu. O feijão subiu. Todo mundo sabia, né? Tinha ido no supermercado e tal, mas não tinha a narrativa do o que está fazendo o feijão subir. O que está acontecendo de verdade? Porque não é, e nem que é o terceiro aumento do feijão. E que é o terceiro aumento que é uma loucura isso. Do feijão. Ainda hoje as pessoas não entendem, tu estava comentando, as pessoas não entendem como é a edição do jornal, como são feitos os recortes, como é construída a narrativa. Quem está lá na frente assistindo? Eu acho que é uma narrativa, essa é a palavra correta, né? Mas ela se confunde com uma ideia de que isso é a realidade, e não um recorte de realidade. E que o jornalismo ele se confunde com as empresas de comunicação. E são coisas diferentes. Né? Uma empresa tem compromissos, ela visa o lucro. Né? Algumas têm outros negócios que não são só a comunicação, que, como empresa, ela defende. Né? Então, ela escolhe entre aquilo que vai para a capa, né, o que é, digamos, notícia para aquela empresa, entre aspas, aquilo que lhe interessa. Né? Já o jornalismo, eu acho que a gente viu o jornalismo no Intercept, né, nesses últimos tempos. Aquilo é o jornalismo. Aquilo é o jornalismo. Né? O jornalismo que a gente sonhava quando a gente tinha, nos anos 70, né, era o Washington Post,
né? Era o quarto poder na sociedade. Então, aquele que denuncia a corrupção do poder e que não se mistura com esses poderes, né? Que pode ter posicionamento político, como muitos jornais americanos têm, e que fica no editorial e não na redação. Tá? Aqui no Brasil não é assim, né? Só se fica sabendo o que interessa à empresa de comunicação, e aí todo mundo escolhe lá uma preferida e acaba tendo como realidade uma narrativa do mundo, né? Aqui extremamente alinhadas, sempre, né, com a parte mais conservadora do poder, né? Mas também tem essa nova realidade, como essa rádio, né, onde nós estamos neste momento, tendo essa conversa muito franca, né, sobre a nossa formação e sobre aqueles que estão por trás, né, dessas narrativas e que trabalham com essa palavra interditada, né? E poucos colegas nossos que ficaram nas redações das empresas, eles estão descomprometidos, né, dos interesses dessas empresas. Os outros saíram ou foram saídos, né? Então, é muito difícil de esperar que essas empresas de comunicação vão realmente formar uma opinião pública, né, a respeito do que, de fato, está acontecendo no país hoje, né, num momento muito importante, né, acho um momento muito, muito importante. E as redes também, eu confiava muito na internet, né, e nas redes sociais, quando me aposentei, lá em 2012. Na época, a gente não imaginava o WhatsApp. Ele não existia, né? Até a grande rede ainda era o Orkut, né, abrindo espaço para o Facebook, né, que expõe um pouco as posições no interior das bolhas, né, e atravessando as bolhas. Já o WhatsApp cria grupos muito fechados, né, aonde se espalham coisas escandalosas, assim, né, fake news, tem ojeriza já do WhatsApp, né, porque a quantidade de notícias falsas que levam as pessoas a se posicionarem, né, sei lá, não tem palavras. Inclusive a respeito de saúde, né, que bicarbonato cura o câncer, ou tipo, que a Terra é plana. Que isso? No tempo dos gregos, numa eclipse, um deles já tinha calculado que não era assim. Como esse tipo de ideias que são anteriores à Idade Média. Algumas pessoas já estamos vivendo na Idade Média assim. Não. A gente está antes, sabe? Perdidos no tempo, com as pessoas com esse tipo de informação. As coisas assim, que tinha bacanais, maconha, não sei o quê, nas universidades públicas, as pessoas andavam nuas. Não sei, nunca me convidaram. Eu também nunca me convidaram. Assim, nunca me... Se tem, nunca me convidaram. Mas nem quando tu era aluna, nem quando tu era professora. Não, como isso se espalha, entende? Quem acredita, quem acaba aceitando que se retire. Até hoje eu vi no Facebook colegas que são professores de doutorado dizendo que acabou as bolsas da CAPES e do CNPq agora totalmente. Então, as pessoas apoiam um país sem ensino, um país sem pesquisa, né? Com essa imagem de que a universidade pública é uma balbúrdia, campo de nudismo, que se usa o dinheiro da pesquisa para plantar maconha, que foi o que o ministro falou, que se faz metanfetamina em laboratório de faculdade, que ele prove, sabe? Porque calúnia, injúria e difamação não é questão de liberdade de informação, é do Código
penal, sabe? Que se processem essas pessoas. Tem muita gente confiando que isso é a realidade. Isso não é a realidade. Isso é uma narrativa perversa desse tempo que a gente está vivendo. Eu penso que muitas coisas, que as pessoas não olham para o lado para bater. Por exemplo, há os livros que ensinam sexo para as crianças, que estimulam que não sei o quê. Pensa, tu tem um filho no colégio, tem professores, tu conhece os professores. Se isso houvesse lá na época que foi falado, é óbvio que os professores teriam feito denúncias. Então, o que está escrito, o que está dito, é que os professores estavam silenciosos e não estavam fazendo denúncia, e daí vem uma oposição para fazer essa denúncia. Quer dizer, qualquer pessoa com 2 neurônios faz essa conta. Não, mas meu filho nunca teve isso no livro dele, a professora nunca reclamou. E agora, sobre essa questão da universidade, eu fico pensando, a universidade é tão uma ponta, mesmo que tenha melhorado muito com as ações afirmativas, com o ProUni, mesmo que tenha, ainda é uma população muito reduzida. E talvez as pessoas fiquem olhando, tá, isso lá longe de mim acontece, ou as pessoas se fazem de loucas. Eu não confio tanto assim que seja só loucos ou fazem de loucos. É que essa informação que entra, né, através desses grupos do WhatsApp, né, que aqui foi usado na campanha política mesmo, sempre vem de alguém que está muito perto, sabe? Tipo assim, é meu tio, é meu avô, é uma fonte muito confiável, uma pessoa confiável, né? É o médico, é a minha comadre, sabe? Alguma coisa assim. E num país que estava mergulhado em problemas de educação e de democratização da educação, que aconteceu tão recentemente, é muito recente, né? Poucas pessoas vão lembrar assim, meu pai estudava, meu tio, meu avô. Não, a maioria das pessoas, a escolarização, além ali daquele fundamental, né, na direção da universidade, vai acontecer a partir dos anos 90. Né? Então, já era muito recente. E pega uma falta de conhecimento e uma ignorância que tem orgulho da ignorância. Né? Até eu estava vendo também uma notícia hoje dos países que têm maior religiosidade. Né? Aí vem o mundo árabe lá, também imerso, né, nesse período aí, anterior à Idade Média, e o Brasil. Né? Então, o que vem pela voz do pastor, né, do religioso, atinge as pessoas como verdade. Né? Já que o outro caminho, que seria o ensino, né, que são meios de comunicação mais honestos, é uma coisa muito recente, né, na memória desse país, infelizmente. Né? E alguns outros são realmente mal intencionados. Né? Eles não se fazem de loucos. Eles estão se beneficiando, de alguma forma, né, desse processo que está acontecendo, e daí, infelizmente, né, não tem qualquer boa-fé, sabe? Não interessa o que melhora a vida dos outros. Né? Interessa só a própria. Que vale, caráter mesmo, vale sou outra eu, e eu vou dizer, isso. Os fins justificam todos os meios mais do que nunca. Sendo que o fim é o enriquecimento pessoal, é um conforto, né? E alguns que não querem se meter, assim, tipo, é o conselho que o pai da Maria Augusta dava para só minha filha, não fale nada, não se meta, nunca fale mal do governo, que com esses
Nada nunca aconteceu. Exatamente, era o que ele conseguia fazer. Não passava dessa linha, e eu fui fazendo as minhas descobertas e os meus novos posicionamentos, até chegar o momento que a gente ria e brincava sobre isso, e ele foi enxergando outras coisas também. Mas era isso, e é a maioria, né? Essa maioria que diz, não, tal, sou apolítico, e nada se resolve que não seja pela política, as pessoas não têm essa noção. Né? Pela política que o mundo se resolve, é pela política que o mundo caminha, ainda que as grandes corporações financeiras, econômicas, conduzam a política, ok, mas é pela política. E hoje tem no Brasil, né, pensando em palavras, uma valorização também do apolítico. Não. A luta dos professores, não sei o quê, tem que ser a política. Não, mas serão os políticos? É contra o político que está fazendo isso ou fazendo aquilo, né? Então, enfim, de novo, as narrativas, as palavras que são introduzidas e que são manipuladas e que daqui a pouco as pessoas estão indo por ali, né? Que também é uma confusão entre política e partido político, né? E a ideia, então, os partidos políticos, né? E que a política ela é parlamentar, entendeu? Sempre se resolve dessa forma, de uma forma eleitoral, né? E que a política também é sempre suja, né? Então, a pessoa não deve, porque sempre vai ser partido, isso sempre vai ser sujo, né? Então, vamos lá, então que a igreja sempre vai ser limpa, né? O pastor que fica roubando aí o dízimo de todo mundo, né? Essa coisa toda, não, isso é limpo, né? Então tem um grande, temos que percorrer um grande caminho, né? E na nossa época, acho que a Maria Augusta lembra bastante disso, também o fato de ser mulher, né? Também era um fator complicador. Tipo, a mulher não faz isso, então a mulher não se mete com política, né? A mulher que se mete com política até trabalha de noite em redação de jornalismo, ninguém vai querer casar com ela, né? Porque toda mulher, que a mulher tem que querer casar e ter filhos, né? Que também foi uma coisa que justificava salários baixos para as profissões que as mulheres buscavam. Não precisa ter um grande salário, porque o marido, né, sustenta a casa, ou que um bispo desses também disse um tempo atrás, né, que as mulheres não devem estudar muito, porque senão o marido vai se sentir humilhado, ou alguma coisa assim. Teve um bispo que disse um horror Ai, desses. meu Deus, o marido que vai estudar a hora. Não, o marido que vai estudar, e, tipo, por que marido? Né? Sim, isso é a primeira coisa, né? Porque marido... Né? Tá, então, esse filho é o que único, estuda vai humilhar o pai. Esse é o único, né? A gente fala só sobre mulheres, né? O que as mulheres devem fazer, ou as mulheres não devem fazer. Até acho que querem que a gente volte a usar saia comprida daqui a pouco, podem inventar que a gente possa usar burca, e voltar atrás não é uma hipótese tão maluca, porque eu me lembro da Revolução no Irã, também no final dos anos 70, que se confiava que depois do Shah, lá, Reza Pahlavi, tivesse uma renovação e tal. Eles voltaram 500 anos na história para um Estado teocrático, né, que eu acho que é o risco que vivemos aqui. No Brasil. Né? Então, acho que a gente tem que prestar atenção. Uma coisa também que eu tenho dedicado mais tempo agora é a reunião de grupos de mulheres. Né? Alguns grupos são de escritoras, né? Outras já são fortemente feministas. Né? Eu tenho achado bastante importante, né? Porque a forma lá de que eu tenho um filho homem, né? Mas que minha sobrinha, né? Que não vai encontrar, sabe, um tempo como o tempo que eu
que eu vivi, ou, sei lá, o que viveu minha avó, né, o que viveu, sei lá, minha tataravó, o que tem se escutado ultimamente, é de temer mesmo. É de temer que isso retorne. É de temer. Não, e eu vi que tem mulheres indígenas sendo assassinadas, assim, as velhas, por grupos desses de jovens pastores como bruxas, né? Então volta aquela concepção que a mulher que trabalha com chás, né, que conhece essas outras medicinas é bruxa. E eu fico imaginando assim, olha, não pode deixar, senão daqui a pouco aqueles autos da Inquisição vão estar sendo montados aí para apedrejar mulheres, né, e como bruxas, né? Já tem o Brasil tem um alto índice de feminicídio, é o país que mais mata trans e travestis. Então, tipo, esses preconceitos estão prontos. É só empoderá-los. O caldo está pronto. Que esses novos porta-vozes estão fazendo, né? Então, se as pessoas eram racistas, se elas eram misóginas, se elas tinham preconceito e elas se viram envergonhadas de se colocar publicamente dessa forma, agora elas podem colocar isso tudo para fora. E daí eu imagino como, nesses anos anteriores, esses preconceitos vinham sendo combatidos, como essas pessoas se sentiam constrangidas. E a gente não imaginava que eram tantas, porque se escondiam no silêncio. Sim, eu acho que essa é a questão. A gente não imaginava que eram tantas. Estavam ao lado da gente. Porque a gente via isso como uma ignorância, né? Tipo assim, todo mundo tem lá seus preconceitos, né? Não saio assim, né? Nunca. Mas assim, não, mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, né? Uma coisa que eu tenho que resolver. É ruim ter isso. E o ensino, né? O trabalho político nesses anos anteriores ia no sentido de superação. E quem guardava os preconceitos consigo guardava no silêncio, né? Então é a revolta disso tudo que existia. Ninguém inventou, né? Não foi num resultado de eleição, sabe, que se inventou. Não estavam aí, né? E agora falam, né? Dizem assim, mataram lá a Marielle. Mas ela era isso, ela era aquilo. Né? Até uma tinha uma camiseta, uma dessas fulanas assim, Marielle vive enchendo o saco, tinham mais que acabar com ela, né? Quem usaria isso, né? Ou mesmo no tempo que a gente vivia, existia a tortura ainda quando a gente estava na faculdade, mas ninguém elogiava isso publicamente. Não. Depois os próprios torturadores eram silenciosos. Sim. Né, e não quiseram ser julgados aqui no Brasil. Diferente de toda a América Latina, que julgou os torturadores como crimes contra a humanidade, como pessoas perversas, né, que são, porque estão aí. Estão aí, é isso. Né, tem gente que, pela idade, dá para ver, né, e que não querem ser expostos, aqui eles não foram julgados, eles não foram expostos. A Comissão da Verdade começou a chegar muito perto dessas pessoas e elas se articularam para que terminasse esse processo. Né? E aqui a gente vê isso, a camiseta do Ustra, que é isso, gente. Sabe? Isso é perversidade, isso não é da política, sabe? Defender o que ocorreu. Agora parece que vão revisar também os currículos das escolas, né, que eu li. Quer dizer, a nova história. Vai vir uma nova história que vai se contar só no Brasil, não é? Sim. Até eu imagino, tem uma fuga de pessoas que estão indo morar em Portugal, né, que estão indo morar para a Europa, o que deve se dizer a respeito do que acontece aqui. Tipo, o mundo todo olha para o Brasil, né, até com espanto. Saiu em alguns porque tem um salto, né? Porque o Brasil virou um lugar de desejo. Eu lembro de uma viagem de trabalho
eu penso que foi 2006, não, 2009. E quando eu estava indo para o aeroporto, em Milão, o motorista disse, eu estava com uma outra pessoa, que era uma viagem de trabalho, e o motorista disse, eu queria ir morar no Brasil, porque é maravilhoso, porque isso, porque aquilo. E era o que a gente ouvia nas feiras, em todos os lugares. Eu viajava muito a trabalho nesse período, e falando com pessoas da comunidade europeia, basicamente, alguma coisa dos Estados Unidos, e tinha esse desejo. E agora as pessoas estão fugindo daqui. Os daqui estão... Quando os de lá queriam vir para cá, agora os daqui querem fugir, e os de lá olham com espanto também. Né? Quando tu estava falando, eu estava lembrando de um cartunzinho do Rafael Correa, que ele fala, e agora o que a gente faz? E daí acho que ele fala, vamos fazer poesia. Sim, então vamos pular para a poesia como forma de... Não, tem um cartoon que diz, né, agora o que a gente faz, aí diz assim, poesia, os canalhas odeiam poesia. Né? Mas isso, entre poetas, a gente diz assim, não, o que vamos fazer? Né? Tem proliferado mesmo esse espaço da poesia, né, do sarau. Tem vários grupos que se reúnem para ler, para mostrar poesia, né, de livros mesmo, de volta também aquela poesia independente, lá como tinha nos anos 70. Né? Agora é feito no computador, não é mais uma geração mimeógrafo, não, né? Sim, mas também como uma forma de resistência e de sobrevivência. Né? Porque isso a gente estava falando da palavra interditada, a palavra proibida, a palavra é necessária, é necessário que a gente coloque, sabe, nossas dúvidas, a subjetividade, os sentimentos, um desejo de mundo melhor, sabe, sonhos utópicos. Fale do amor da nossa vida, aquele que a gente idealiza, aquele que perdeu, isso é humano, é necessário. Então, se não existe um espaço público, né, para que esses desejos possam ser colocados, até como projetos que estavam acontecendo, né, que, tipo, é terrível caminhar em Porto Alegre e ver cada vez um número maior de pessoas, né, jogadas, né, vivendo em condições que a gente não diria nem subhumana, sei lá, nada, né, ninguém pode ser tratado dessa forma. Então, no momento que existiam esses projetos que acolhiam, né, que davam uma resposta, caminhar na rua era mais prazeroso, digamos, era mais prazeroso, um ato mínimo, né, que ver e sentir essa impotência de não poder ajudá-los. Né, sequer com esse monte de imposto que a gente paga aqui no Brasil, poder ajudá-los. Então, agora pode-se dizer isso pela palavra. Né? Se ela não ganha os grandes meios de comunicação, ela tem internet, então tem geração de poetas no Instagram, tem poetas no Facebook. Editar um livro ficou mais barato. Também, que naquele velho tempo lá da gráfica do chumbo era caríssimo. Até um convite de casamento, né? Era caríssimo, era tudo feito em linotipo. Então, existe isso, vamos fazer poesia, né? Vamos usar a palavra, vamos tirar da gente esses sentimentos de outra forma. E eu tenho conhecido, assim, tanto uma geração que, como eu, esperou, né, sair daqueles grandes compromissos, né, tipo, preparar a aula e participar de congressos, assim, e pensar só a questão do jornalismo, da comunicação, e da arte, da história da arte. Tomava muitos meus pensamentos. Então, eu voltei para esses grupos de poetas, primeiro formados por alguns que também eram da minha geração, né, todos fazendo 60 anos ou passando disso, e depois para grupos mais jovens, assim, que tenho me apaixonado aqui em Porto Alegre. É incrível, até se a rádio quiser assumir essa pauta, de trazer o pessoal do sarau,
sabe, os poetas vivos, né, da Agnes Marinear, sabe, e questões raciais, sabe, questões sociais e questões de gênero. Eu tenho ouvido sobre tudo nesse mundo da poesia que me encanta. Então, isso, assim, eram lados paralelos, tá? Não tinha um espaço. E, diferente do jornalismo, que eu tinha compromisso, prazo, deadline, palavra que eu não podia usar, né? Coisas que eu não podia falar. Então, na poesia, não tem nada disso. E aí, tu trouxesse... Isso, esse é o meu livro mais recente. Esse é o teu livro mais recente. Que a gente não diz último, né, gente? Esse é o mais recente, exatamente. E estou preparando um próximo. Esse, Cartas que não escrevi, reúne uma parte dessa produção anterior, né, que quando eu fui convidada para editar esse livro pela Laís Schaff, da Casa Verde, eu reuni todos os originais que estavam espalhados na minha casa. Tinha mais de 300 poemas. E daí, separando para esse livro, já separei mais 2. Né, já fiz tudo que eu vinha procrastinando, né, que é essa palavra, pessoa procrastinadora. Né, então, reuni, sim, não, e esse assunto aqui eu queria meio que terminar. Então, eu reuni alguns poemas que são anteriores, né, que tem até desse livro dos anos 80, e alguns poemas mais recentes, mas dentro de uma temática, né, e de uma relação com um outro, né, que a gente, se não quisesse que alguma coisa fosse lida, não escrevia nem diário. Verdade. Então, escreve um diário, joga uma carta no mar, é porque tem alguém que quer que alguém leia, né? Então, existia esses alguém para quem eu nunca escrevi cartas, né? E coisas que não foram ditas de outra forma que não esses poemas, né? E que aparecem em 2, assim, esse mesmo verso que fala sobre as cartas que eu não escrevi. Daí ela disse, não, vamos escolher o título que seja um verso. Né? Disse, então, esse verso, para mim, é o que diz, né, sobre o que é esse conjunto. Né? Estou preparando um próximo. É uma atividade prazerosa, assim, e que eu tento não colocar nessa correria que alguns escritores também vivem. Assim, é o relógio, né, é o livro, é a gráfica, é a palestra, é a feira. São esses projetos que ainda sobrevivem já com pouco dinheiro, que levam os escritores ao contato com os estudantes nas escolas, né, que é uma luta da AGES, assim, manter o autor presente. Né, o adote um escritor também, né, com mais recursos do que tem recebido. Assim, não vou entrar muito nisso, porque agora vamos viver mais o agora, né, de uma forma prazerosa. Aí eu termino lendo um poema. Estamos no horário. Aí deixa eu ver. Então, a gente está se aproximando do horário. Eu preciso dizer aqui para as pessoas que, para acompanhar a rádio, em todas as redes sociais, procura lá a Rádio Web EO e vai encontrar aquela rede social que mais se afina. Está no YouTube, no Instagram, Facebook, enfim. Tem outra informação que eu preciso dar, é que se tem alguém interessado em anunciar aqui na rádio, na rádia, sabe que o Pintaúd, que é o diretor da rádio, ele chama de rádia. Então, quando a gente falou lá atrás sobre mulher, essa rádia dá muito foco no feminino. Então, é ligar 3191 3082. Nós vamos terminar com um poema da Maria Alice. Mas isso sobre rádio é muito interessante. Alguns colegas meus gostavam dessa expressão, porque é uma emissora. É a emissora. É a minha emissora. É a rádio. A rádio. Então, vamos lá. Corre um coelho branco com um relógio. É preciso dizer que não se tem tempo. Não há tempo para viver, para respirar. Corre um coelho branco com um relógio. Atrasado, atrasado, sempre atrasado. É preciso ser ativo, produtivo. O tempo dos relógios está sempre a passar.
É preciso dizer que não se tem tempo, ou ninguém vai lhe levar a sério. O tempo é mistério, o tempo não tem dono. Um relógio atrasado marca apenas o sono, nunca o sonho. É preciso dizer ocupado, ocupado. É preciso dizer que não se tem tempo. Vai que alguém resolve lhe amar. É preciso estar sempre preocupado, ocupado. Ou podem achar que você é o culpado pelo mundo estar como está. Então, por um mundo melhor. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Maria Alice. Saímos. Sapo que chama chuva e